Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações de todos os livros, capítulos e versículos e todas as informações que forem possíveis de nós levarmos para o nosso querido público, né? As explicações dos livros e capítulos e versículos, né? Hoje nós continuaremos a leitura do 12º livro do Antigo Testamento, né? Esdras e Neemias, né? Justamente Esdras e Neemias, já também organização da comunidade, né? Nós estamos aqui no livro de Esdras, né? Na sua primeira parte, né? Volta do exílio e reconstrução do templo, no seu capítulo 4, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, 24 versículos, não é? Justamente. Primeiro tópico, conflito de interesses. Primeiro e único tópico, vamos para as explicações, né? Capítulo 4, livro do Esdras, versículos 1 a 24, né? A reconstrução do templo por judeus repatriados conflita com os interesses da população local, formada de judeus pobres que continuaram na Palestina durante a época do exílio, entre parênteses, conforme 2 Reis, capítulo 25, versículo 12, e de samaritanos. Estes últimos eram resultado de uma mistura de israelitas com gente provinda de outros países, entre parênteses, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículos 24 a 41. Por ocasião do exílio, os judeus pobres e os samaritanos ocuparam as propriedades de judeus exilados que, ao voltar, constituem ameaça para essa população local. Esta, num primeiro tempo, se propõe conciliatoriamente a colaborar na reconstrução do templo, o que, de certa forma, lhes asseguraria a situação. Os repatriados recusam, valendo-se da vantagem que o rei persa lhes concedia. O texto é complexo. Entre o versículo 4 e o versículo 24 foram inseridas duas cartas que se adaptam bem ao contexto, mas na realidade elas se referem a acontecimentos posteriores, entre parênteses, reconstrução da muralha em 445 a.C. Os dois grupos conflitantes recorrem ao poder imperial para assegurar cada um os seus direitos. Vamos para as explicações do capítulo 5 do livro de Esdras, 12º livro, livro número 12 do Antigo Testamento, né? Esdras e Neemias. Capítulo 5 em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 17 versículos. Primeiro tópico, reconstrução e dedicação do templo. Primeiro e único tópico. Vamos para as explicações. Capítulo 5, livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 até capítulo 6, versículo 18, explicando. Após anos de interrupção, a reconstrução do templo é retomada em 520 a.C., graças ao encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias, entre parênteses, conforme livros de Ageu e Zacarias. A nova tentativa dos samaritanos para impedir a obra acaba por surtir o efeito contrário.
O templo é reconstruído e o grupo de repatriados celebra em 515 a.C. a festa da dedicação, religando-se assim à tradição do passado. Vamos para as explicações do capítulo 6. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 6, 22 versículos. Primeiro tópico, marco de um novo tempo, versículo 6, né? Único tópico. Vamos para as explicações, né? Capítulo 6 do livro de Esdras. Já fizemos até 18, né? Versículo 18, vamos agora há pouco. Vamos continuar aqui. Capítulo 6, versículos 19 a 22, né? Até o 18 nós fizemos agora há pouco, na leitura das explicações do capítulo 5. Fomos 6 até 18, agora 6, 19 a 22. A celebração da Páscoa, segundo o Êxodo, marcava o nascimento do povo de Javé e a abertura do tempo da liberdade. Sua celebração em 515 a.C. marca um novo início na história desse povo. Depois de 50 anos de exílio e 20 anos de dificuldades com a população local, os judeus repatriados agora têm assegurado um novo ponto de coesão, o templo. Ao mesmo tempo, é colocado um critério para pertencer à comunidade, e isso provocará sérias consequências. Vamos para as explicações do capítulo 7 do livro de Esdras. Na sua segunda parte, a reforma de Esdras, capítulo 7. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, não é? Vamos ver aqui, 28 versículos, exatamente, 28 versículos. Primeiro tópico, a lei de Javé é a lei do rei. Segundo tópico, um novo êxodo. São dois tópicos no capítulo 7, na segunda parte do livro de Esdras, a reforma de Esdras. Vamos para as explicações. Capítulo 7, versículos 1 a 26. Esdras foi para Jerusalém depois que Neemias reconstruiu a muralha e reorganizou a comunidade judaica, entre parênteses, conforme notas em Neemias 1 e 2. Provavelmente inspirado na ideologia social dos levitas, 1-2, né? 1 e 2. Conservada na literatura deuteronômica, entre parênteses, Deuteronômio, J maiúsculo, S minúsculo, deve ser Josué, né? S maiúsculo, M minúsculo, deve ser Samuel, e R maiúsculo e S minúsculo, deve ser Reis, né? Deuteronômio, Josué, Samuel e Reis, deve ser. Depois você confirma aí, porque as abreviaturas, né? São muitas abreviações e não dá para confirmar aqui por causa do tempo da lei do quadro, né? Então, do vídeo, né? O tempo do vídeo tem um tempo previsto. A ação de Neemias parece não ter agradado aos persas, que temiam pela segurança na fronteira sudoeste, passagem importante para o Egito e a Grécia. É nesse contexto que devemos avaliar a missão de Esdras. Ele é sacerdote, versado na lei, entre parênteses, Pentateuco. Graças à confiança do soberano persa, ele se torna delegado do rei para reorganizar a comunidade judaica
dentro de um esquema religioso centrado apenas no culto. De fato, a missão de Esdras era mais interessante à política persa, pois a comunidade judaica se tornaria, repetindo, independente no campo religioso, mas continuaria politicamente dependente do império, entre parênteses. A lei de Javé é a lei do rei. Versículo 26, 26. Essa política assegurava não só a dependência de Judá, mas também a segurança no limite sudoeste do império. Vamos para as explicações do capítulo 8, mas ainda concluindo aqui a explicação do capítulo 7. No capítulo 8, em todos os seus, vamos dizer aqui, 36 versículos, 3 e meia, não é? Ver os tópicos aqui do capítulo 8, não é? Não tem nenhum tópico o capítulo 8, não é? Então vamos aqui explicando. Capítulo 7 até o versículo 26 foi explicado agora há pouco. Vamos continuar. Capítulo 7, versículos 27 até capítulo 8, versículos 36. Vamos para as explicações. O livro de Esdras. O texto se apresenta como relato do próprio Esdras. Note-se que a lista coloca em primeiro lugar os sacerdotes, depois os descendentes de Davi e, por fim, os leigos. O cronista, porém, que é levita, remodelou o texto e acrescentou os versículos 15 a 20, fazendo os levitas tomarem parte, repetindo, nessa espécie de êxodo protegido por Javé, entre parênteses, versículos 21, traço 23,31, ou ponto 31, né? Versículos 21 a 23, 31. Desse modo, notamos que o cronista tem a preocupação de equilibrar o poder sacerdotal ligado aos dominadores com a função dos levitas, que representavam os anseios do povo, entre parênteses, conforme a introdução a Crônicas e a Esdras e Neemias. Vamos para as explicações do capítulo 9 no nosso próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos, e até lá. Um grande abraço.